Jeremias capítulo 36. O destino da palavra profética. No quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, Javé dirigiu esta palavra a Jeremias: Tome um pergaminho e escreva nele tudo o que eu lhe disse sobre Israel, sobre Judá e todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com você, no tempo de Josias até hoje. Quem sabe, a gente de Judá tome conhecimento de toda desgraça que eu estou planejando fazer contra eles, para ver se cada um se converte de sua má conduta e eu possa perdoar suas faltas e pecados. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, que escreveu no pergaminho tudo que Javé tinha dito a Jeremias, e que este ia ditando. Depois Jeremias disse a Baruque: Estou preso e não posso ir ao templo de Javé. Vá você e leia neste pergaminho as palavras de Javé, que eu ditei e você escreveu. Leia para que o povo possa ouvir. Quando ele estiver no templo de Javé, no dia do jejum, leia em voz alta também para todos os de Judá, que vêm de suas cidades. Talvez eles se humilhem com súplicas diante de você, e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande a ira e o furor que Javé demonstra contra esse povo. Baruque, filho de Nerias, fez como o profeta Jeremias lhe ordenara, e leu no templo as palavras de Javé. No nono mês do quinto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi convocado um jejum em honra de Javé, para todo o povo de Jerusalém, e para todos os que vinham das outras cidades de Judá, para Jerusalém. Então Baruque leu, no templo de Javé, para o povo todo ouvir as palavras de Jeremias, que ele tinha escrito no pergaminho. Baruque estava no compartimento Gamares, filho do escrivão Safã, no balcão de cima, à entrada da porta nova do templo de Javé. Miqueias, filho de Gamarias e neto de Safã, ouviam as palavras de Javé, lidas no pergaminho. Em seguida, ele desceu até o palácio do rei e foi ao compartimento do escrivão. Aí encontrou todas as autoridades, o escrivão Elisama, Dalaias, filho de Semecias, Elnatã, filho de Acabor, Gamarias, filho de Safã, Sedecias, filho de Ananias, e outras autoridades. Miqueias contou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu o pergaminho na presença do povo. Essas autoridades enviaram então Judi, filho de Natanaías, e Selemias, filho de Uzi, para dizerem-lhes a Baruque que pegasse o pergaminho que tinha lido para o povo e fosse aonde eles estavam. Baruque, filho de Nerias, pegou o pergaminho e foi procurá-los. Eles lhe disseram: Agora sente-se aí e leia para nós. Baruque leu para eles ouvirem. Quando acabaram de ouvir tudo, olharam assustados uns para os outros e disseram a Baruque: Temos que contar para o rei tudo o que está escrito aí. E perguntaram a Baruque: Conte-nos, como foi que você escreveu tudo isso? Baruque respondeu: Jeremias foi ditando para mim e eu fui escrevendo tudo à tinta do pergaminho. Então as autoridades disseram a Baruque: Vá, esconda-se com Jeremias e que ninguém fique sabendo onde vocês estão. Depois foram encontrar o rei no pátio do palácio. Deixaram o pergaminho no compartimento do escrivão e contaram tudo ao rei. Imediatamente o rei mandou que Judi fosse buscar o pergaminho. Ele pegou o pergaminho na sala do escrivão Elissamá e leu para o rei e para as autoridades que estavam junto dele. Estava na ala de inverno do palácio, pois era o nono mês e havia um braseiro aceso diante do rei. Cada vez que Judi acabava de ler 3 ou 4 colunas do pergaminho, o rei cortava os pedaços com faca do escrivão e os atirava no fogo do braseiro. Fez assim até que todo o pergaminho foi queimado no braseiro. Ninguém se impressionou, ninguém rasgou as vestes, nem o rei, nem os seus ministros, ao ouvirem aquelas palavras. Somente Elnatã, Dalaías e Gamarias pediram ao rei para não queimar o pergaminho, mas ele não lhes deu ouvido. Por fim, o rei mandou Jeremiel, oficial do palácio, Saraías, filho de Aziriel, e Selemias, filho de Abdeel, que fossem prender o escrivão Baruque e o profeta Jeremias. Javé, porém, os escondeu, pois que o rei queimou o pergaminho
que continha as palavras escritas por Baruque e ditadas por Jeremias, Javé dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue de novo outro pergaminho e escreva nele tudo o que estava escrito no primeiro pergaminho, que Joaquim, rei de Judá, queimou. Você deverá dizer o seguinte a Joaquim, rei de Judá: assim diz Javé, você queimou o pergaminho dizendo: porque você escreveu nele o que o rei da Babilônia virá sem dúvida nenhuma destruir este país e dele fará desaparecer os homens e os rebanhos? Por isso, assim diz Javé sobre Joaquim, rei de Judá: ele não terá um descendente no trono de Davi. O seu cadáver ficará exposto ao calor do dia e ao frio da noite. Eu castigo nele, na sua família e nos seus ministros, os pecados que cometeram. Trarei para eles, para os habitantes de Jerusalém e para os cidadãos de Judá, todas as desgraças de que eu falei, e eles não quiseram ouvir. Jeremias pegou então outro pergaminho e o entregou ao escrivão Buraque, filho de Nerias, que escreveu tudo o que estava no pergaminho que Joaquim, rei de Judá, havia queimado. Acrescentou ainda muitas outras palavras semelhantes. Em 605 a.C., o rei da Babilônia entra em cena e as palavras de Jeremias adquirem a trágica atualidade. Pedido de falar publicamente, o profeta recorre à palavra escrita, através do seu secretário Baruque. O texto mostra que a palavra profética não fica aprisionada. Ela vai até as autoridades e questiona profundamente as autoridades. Podem rasgar e queimar essa palavra, mas não conseguirão anular a ação de Deus que ela anuncia.